Essa é a Austrália, que é disparadamente a maior nação da Oceania e que no futebol, esse mesmo país foi campeão da Copa da Ásia de 2015. É isso mesmo, eu não confundi nada não. A seleção nacional disputa os torneios em outro continente. O porquê dessa peculiaridade no futebol e as consequências dela para o país dos cangurus e do continente em que ela se localiza é o que vamos entender no decorrer do vídeo. Vamos falar da singularidade da amarelinha. Não é essa não, é da amarelinha do outro lado do mundo, a seleção de futebol australiana. Pois, como já vimos, a Austrália se localiza no continente menos populoso do mundo, o oceânico. Porém, disputa seus territórios na Ásia, como a Copa da Ásia de Seleções, que tem outra edição se iniciando agora em janeiro de 2024, em que ela tem um título, o de 2015. Outro torneio é as eliminatórias para a Copa do Mundo, em que durante uma partida da própria eliminatória, no caso, para a Copa de 2002, teve um jogo em específico, da Austrália contra a praticamente amadora Samoa Americana, em 11 de abril de 2001. Samoa, que na época era a pior seleção do ranking da FIFA. A partida, ou o massacre, sei lá, falem da forma que vocês quiserem, terminou com um sonoro 31-0 para os australianos. Isso mesmo, quem tomou esses míseros 31 gols foi Nick Salapo, que fez história negativamente, sendo o goleiro dessa goleada. Porém, 10 anos depois, ele entrou para a história positivamente, sendo o goleiro da primeira vitória oficial da Samoa Americana, num emocionante 2-1 contra a Tonga. Sendo assim, esse atropelo em 2001 contra a Samoa foi o estopim para levantar a ideia da Austrália se transferir de confederação, com o objetivo de ao mesmo tempo evoluir o futebol australiano e também dar mais chances aos adversários da Oceania de performarem melhor nos torneios do continente. Algo que vimos claramente quando a simpática seleção do Tahiti conseguiu uma vaga para a Copa das Confederações do Brasil de 2013, no qual ela não fez feio igual a Samoa Americana não. Perderam de apenas 10-0 para até então campeã do mundo, a Espanha. Mesmo a Austrália não sendo nenhuma potência do futebol mundial, a extrema fragilidade de seus rivais na Oceania, tendo adversários praticamente amadores, os jogos se tornavam muito desiguais, pois as partidas não apresentavam desafios táticos, físicos nem técnicos, inviabilizando o desenvolvimento da seleção dos cangurus. A troca oficial de confederação da Austrália se deu em novembro de 2005. Desde então, ela participou de todas as Copas do Mundo, sendo que até então sua única participação tinha sido em 1974. A dificuldade de participar de outras Copas do Mundo se dava pelo fato dela ter que participar das eliminatórias da Oceania e depois ela ainda tinha que disputar repescagem com outras seleções mais fortes de outros continentes para conseguir ingressar na Copa. Situação que na Confederação Asiática é diferente, porque as eliminatórias por lá já davam vagas diretas. Vale ressaltar que na última Copa do Mundo no Catar, em 2022, a Austrália igualou seu melhor resultado em Copas do Mundo, em que acabou parando nas oitavas de final, fazendo um jogo muito competitivo com a Argentina, que viria a ser a campeã do torneio. Comentem aqui abaixo se vocês conhecem outras seleções que jogam em continentes diferentes do seu, e se é pelo mesmo motivo da Austrália ou por outra razão. Quase 20 anos depois dessa mudança de confederação, tendo poucos ou quase nenhum ponto negativo para a Austrália, talvez podemos dizer que os grandes deslocamentos que ela tem que fazer muitas das vezes, as eliminatórias asiáticas, sejam um ponto negativo, pois na Oceania era mais perto os outros países que ela enfrentava nas eliminatórias. Entretanto, quando observamos que a troca de confederação da Austrália possibilitou sua seleção encontrar desafios táticos, físicos e técnicos, algo que ela não encontrava antigamente, também podemos destacar que na nova confederação, os australianos muitas vezes acabam enfrentando seleções melhores que ela própria,
como essa ótima geração do Japão atualmente. Esses são alguns fatores que possibilitam a evolução e desenvolvimento de jogadores da seleção dos cangurus. Por exemplo, podemos ver australianos disputando grandes ligas europeias, mesmo que muitas das vezes em times secundários. Podemos destacar o atacante de 4 Copas do Mundo, que também é o maior artilheiro da história da seleção, que atuou pelo Everton na Premier League. É ele, Tim Cahill, que é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol australiano. Desse modo, podemos concluir que o curioso fato do maior país da Oceania disputar torneios em outro continente devido a uma mudança que buscava mais competitividade geral para o futebol australiano e oceânico, demonstrou ser extremamente assertiva e positiva para ambos os lados.